Pessoal, eu tô sem palavras, é sério, eu estou sem palavras porque realmente o novo filme da Netflix é uma obra-prima. E eu só posso falar o seguinte, Guilherme Del Toro sempre me deixa cada vez mal acostumado, pessoal, porque é um filme melhor que o outro, é sério, sem palavras. Fiquem comigo até o final desse vídeo. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o novo filme da Netflix e com muito prazer, um prazer especial por falar de mais um filme dirigido por Guilherme Del Toro, que ele sempre tem muita paixão em tudo que ele faz. Realmente é um cara que ele tem a mão muito boa, pessoal. Sem palavras realmente para esse filme. Mas antes de mais nada, por favor, deixa o seu like é muito importante para o nosso trabalho continuar crescendo aqui no YouTube e também, é claro, a sua inscrição. Se inscreva nesse canal, pessoal. Estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries e falando das novidades. E é com muito prazer que eu venho falar hoje do Frankenstein de 2025, a nova versão apaixonada, dirigida por Guilherme Del Toro. E por que apaixonada? Porque o Guilherme Del Toro ele já fala de Frankenstein há décadas, aproximadamente 2 décadas, ele vem falando sobre o desejo que ele tinha de fazer uma versão dele, já que ele acha que a versão dos anos 30 não era ainda a versão definitiva, pelo menos na opinião dele. Porém, realmente, o cara mandou bem demais aqui, pessoal. E ó, eu arrisco dizer que é o filme do ano. Pelo menos, na minha opinião, o filme do ano. Já tem 93% de aceitação de público, está altíssimo no Rotten Tomatoes, pode ser que mude ao longo dos dias, o filme acabou de ser lançado no catálogo da Netflix, mas eu sei que já tem uma grande aceitação de público e a Netflix vem presenteando agora, com reta final e pro fim do ano, pessoal, com essa obra-prima de Guilherme Del Toro. Bom, a história, se você não conhece, assim, eu posso te falar um pouquinho da história. É criado por Mary Shelley, na verdade, é baseado no livro de Mary Shelley. Nós temos aquela criatura que foi desenvolvida pelo Victor Frankenstein, que foi um cientista, um médico cientista obcecado pela vida e pela morte. Desde criança, quando ele perdeu sua mãe, tudo, ele ficou obcecado por isso. E ele cresceu obstinado a fazer vida. Ele não se conformava com a morte, especialmente pelo trauma que ele pegou com a morte da mãe. Ele tinha uma relação muito complicada com o pai. O filme explora um pouco isso, especialmente no começo. E depois, já grande, ele se torna um gênio cientista e vai criar essa criatura em torno dali das coisas que ele montando corpos, fazendo diversos experimentos, ele vai ter um patrocínio e o filme começa bem expositivo, ele começa bem movimentado inclusive, porque já começa mostrando a criatura atrás de Victor, como se fosse uma espécie de vingança ali, num barco emperrado, num gelo, numa geleira, a criatura chega detonando todo mundo, é bem impactante inclusive, ela deve ter ali aproximadamente uns 2,70 m, aproximadamente 3 metros, você não tem muito da criatura no início, aos poucos você vai entendendo que não é aquela clássica criatura com parafusos, meio costurada, ela tem uma estética diferenciada que eu achei bem diferente. E o Guilherme Del Toro, ele fez isso com muito carinho, justamente para se distanciar um pouco do clássico, mas ao mesmo tempo respeitando muito bem o clássico. Então a história, ela tem aquela essência, a essência dos clássicos, a essência do livro, porém com alguns detalhes diferenciados, um roteiro diferenciado, uma estrutura narrativa que começa contando a história do Victor Frankenstein e depois vem trazendo em dias atuais como tudo foi criado em 2 capítulos. O capítulo, a versão do Victor Frankenstein, e o capítulo, a versão da própria criatura. Então isso é muito interessante. E o que eu posso dizer sobre o filme, pessoal? Primeiro que visualmente falando, ele é impressionante. É realmente um impacto visual. É muito imersivo, você não consegue parar de olhar, é tudo muito caprichado. O ator Oscar Isaac, que é um ator muito bom, gosto dele, achei uma ótima escolha para o papel. A Mia Goth também está no filme, ela não tem um papel tão expressivo, porém um papel fundamental. Aí vocês vão entender assistindo o filme. Então assim, não pense, eu já conheço a história, não vou assistir, não. O desenvolvimento é diferente, a estrutura narrativa ela pega algumas coisas diferenciadas no olhar do gênio, na minha opinião, Guilherme Del Toro, que conseguiu dar uma nova identidade para a história, nos presenteando com essa história sem pisar na clássica história, pelo menos foi assim que eu entendi, beleza, pessoal? Então o filme ele consegue te prender pela estrutura narrativa, pelos efeitos visuais que são ótimos, tudo muito caprichado, que consegue te convencer de todas as verdades, e sim, o Guilherme Del Toro também utiliza-se de muitos efeitos práticos, e você vai entendendo toda a questão filosófica e moral em torno da criatura, em torno do próprio médico Victor Frankenstein, que ele acaba, você percebe que ele começa a pirar
com a própria criação ali, né? Uma coisa que vai engolindo ele por dentro. Entre os relacionamentos pessoais também que vão deixando a trama mais imersa. O filme ele começa bem movimentado, vem se desenvolvendo com essas duas partes da história. Não é ação o tempo todo, mas existem sim alguns momentos de ação. Mas é lógico, não esperem filmes tiro, porrada e bomba o tempo todo, porque é uma história de um clássico, ao mesmo tempo que tem uma visão romântica em alguns momentos e também consegue te emocionar. Então é aquele tipo de filme que consegue te tirar diversos sentimentos diferenciados. O filme ele tem mais de 2 horas, um pouco mais de 2 horas de duração. Eu não me lembro qual foi o último filme que eu assisti grande que 2 horas passaram tão rápidas que nem essa. Sério, eu nem percebi o tempo passando, porque realmente é um filme que ele te deixa totalmente preso do início ao fim, até mesmo porque ele consegue equilibrar muito bem, né, esses dois capítulos contados através do Victor e da criatura, e consegue te deixar muito a par das duas visões da história e das duas versões, ao mesmo tempo que tudo vai se ligando no final com um fechamento que é épico, é poético. O filme ele consegue ter todas essas camadas. O Guilherme Del Toro realmente foi muito gênio. Acredito que pode ser que role indicação a Oscar, tá? Acredito muito nisso, porque o filme está indo muito bem, as opiniões dos críticos e também pelas opiniões do próprio público, que está numa margem muito boa, pessoal. Agora eu quero saber se você vai assistir o Frankenstein por Guilherme Del Toro. Assistam, por favor. Você também tem direito de não gostar. Ninguém tem que concordar comigo aqui não, pessoal. Eu estou aqui para deixar a minha opinião. E é redundante falar, mas a minha opinião é minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente da minha totalmente, deixa nos comentários, tá bom? Obrigado por terem ficado até o final. É com muito carinho que eu fiz essa resenha, essa crítica para vocês, porque eu estava esperando demais, pessoal. Agora, se essa dica não foi para você, eu convido você a ficar com uma listinha muito boa de filmes bons no catálogo da Netflix que acabou de chegar, tá bom? Então não percam essa lista que está boa demais. Obrigado por terem ficado até o final. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e até o próximo vídeo. É nóis!